Então, gente, dando continuidade à leitura do Caibalion, nós estamos no capítulo 7, que inclusive é o último capítulo que fala sobre a lei do mentalismo. A gente encerra a primeira lei hermética nesse capítulo. A partir de agora, do oitavo até o 15º, a gente vai falar individualmente de todas as leis herméticas. As leis da correspondência, da vibração, da polaridade, da causa e efeito e do gênero. E deve ter alguma que eu estou esquecendo. Mas, enfim, a gente vai falar delas individualmente a partir de agora. Porque o autor ele achou a necessidade, ele viu a necessidade de que a lei do mentalismo precisava ser melhor explicada. Então é por isso que ela ocupa 4 capítulos. Tá? Então a gente encerra a lei do mentalismo aqui, nesse encontro de hoje, e a gente vai ver individualmente as demais leis a partir do próximo. E estamos no capítulo 7. Então, aqui no capítulo 7 ele vai falar sobre o todo em tudo. Porque ele já deixou muito claro que o todo é uma criação mental, tá? E nós somos parte do todo, nós vivemos no todo. O universo é a nossa morada, que por consequência também está dentro do todo. Porém, existe um paradoxo aí. Não só nós estamos dentro do todo, como o todo também está dentro da gente. Né? O Deus, o todo, ele está dentro de cada coisa. E aí ele vai explicar exatamente o porquê desse paradoxo, para tentar ficar mais claro sobre isso, né? Tenta deixar mais claro esse paradoxo, tá? Eu queria um voluntário para começar a leitura, por favor. Alguém se propõe? Opa, vou começar então. Valeu, Começa Edu. aí. O todo em tudo. Enquanto o todo em tudo, enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. Né? Isso aqui é só uma parte do que a gente alcançou. Só É, uma parte. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo. E com que frequência e intensidade não desconfiaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas? A expressão comumente usada é uma lembrança da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta. Deixa eu. Do levanta. Isso. Chega. esta verdade aqui. Isso. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. E, sendo assim, examinemos agora essa verdade, cuja compreensão é tão plena de significado. Nessa exposição de verdade, essa máxima hermética, oculta-se uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Explicamos ao leitor o preceito hermético acerca da natureza mental do universo. A verdade segundo a qual o universo é mental está dentro da mente do todo. Diz o Caibalion na passagem citada acima: tudo está no todo. Mas atente-se também para a declaração correlata em que se afirma: também é verdade que o todo está em tudo. Esta declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. Trata-se, aliás, de uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto da questão. Uhum. Segundo os preceitos herméticos, o todo é imanente, tem permanência intrínseca, é inerente, habita no seu universo, assim como em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta afirmação é geralmente explicada pelos professores por meio de uma alusão ao princípio da correspondência. O professor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, alguma coisa que tenha uma forma mental.
O exemplo favorito é o do autor ou do dramaturgo que forma para si uma ideia de seus personagens, ou do pintor ou escultor no processo da criação da imagem de um ideal que ele procura exprimir em sua arte. Em cada caso, o discípulo descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e seu ser unicamente dentro da sua própria mente, ainda assim ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, é também, em certo sentido, imanente à imagem mental em que permanece e habita. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Aquele que refletir sobre isso por um momento não demorará a aprender a ideia aí contida. Então, basicamente, ele está falando aqui, ele fazendo uma analogia ao papel do autor, do dramaturgo, né, com seus personagens. Se, por exemplo, um autor como Shakespeare cria uma obra como Romeu e Julieta, Romeu vive dentro da mente de Shakespeare. Portanto, é como Shakespeare fosse o Deus para Romeu e Julieta, entendeu? E não Caramba, velho, agora deu uma muito interessante é, realmente. é muito interessante, porque é assim, e assim como ele imaginou esse casal e todos os personagens, toda essa vila, a vila, a cidade, o universo onde esses personagens vivem, Personagem. isso, onde esses personagens vivem, logo tudo que está ali dentro faz parte de Shakespeare. Até as pedras do cenário fazem parte de Shakespeare, porque ele criou cada detalhe ali, né? Caramba. Então é isso, a gente tá dentro da mente do todo. Nós estamos dentro da mente, nós estamos dentro da mente do todo, mas o todo também está em tudo, porque absolutamente tudo, cada objeto, cada coisa tem a sua consciência e está cumprindo o seu papel aqui. Entendeu? Então tudo tem importância, tudo é colocado milimetricamente, estrategicamente no lugar certo, no momento certo. E ao mesmo tempo que cada coisa compreende seu papel, ao mesmo tempo não é necessariamente um papel, uma missão, e sim uma fase evolutiva, só que consegue matar dois coelhos com uma paulada só, né? Digamos assim. É, é, Uhum. pode-se dizer que sim, seja uma missão, sim. Cada coisa está aqui para aprender sobre si mesmo, Amei os né? coelhos. É, para aprender sobre si mesmo e também ensinar algo a alguém. A professora Lúcia Helena até comenta algo sobre isso, que sobre um, eu não vou me lembrar agora, que a minha mente não está funcionando legal hoje, sobre um autor que fala que cada pessoa que a gente não conhece é uma experiência que a gente nunca viveu, é um aprendizado que a gente nunca teve. Cada lugar que a gente nunca foi, cada pessoa que a gente nunca conheceu, é uma oportunidade de entender melhor sobre, é uma oportunidade perdida de entender melhor sobre si. Uhum. E é isso Bonito. mesmo. É isso mesmo. Cada pessoa está aqui com o objetivo de fazer a gente entender. Pessoa, coisa, objeto, animal, qualquer elemento. Está aqui para fazer a gente aprender mais sobre nós mesmos, né? Sim. Olha, aí ele fala aqui, né? Vai, continua aí, Edu, sobre Para Otelo. tomarmos, Isso. para tomarmos um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear e Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um desses personagens, dando-lhes seu espírito, sua vitalidade e ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Wilkins, Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, Sarah Dickens ou cada um desses personagens?
terá um espírito pessoal independente do seu criador? Tem a Vênus de Medici, a Madonna Sistina. Oh, gente, essa parte tá ótimo, meu português, meu inglês, no caso, né? Vênus de Médici. O Apolo de Belvedere, espíritos e realidades próprios, ou são representantes do poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas a partir de dois pontos de vista apropriados. E é justamente o que é um paradoxo, né? É o paradoxo que é verdadeiro. Tanto a gente está dentro dele, como ele está dentro de nós e de tudo. Michael Eber é, ao mesmo tempo, Michael Eber e Dickens. E, de novo, conquanto se possa dizer que Michael Eber e Dickens é Dickens, não há identidade entre Dickens e Michael Eber. O homem, como Michael Eber, pode exclamar: o espírito do meu Criador é inerente em mim, e, no entanto, eu não sou ele. Como isso é diferente da meia-verdade tão clamorosamente apregoada pelos falsos sábios, que varre os ares com gritos estridentes do tipo: eu sou Deus! Imaginei o pobre Michael Weber, ou o sorrateiro Uriah Heep gritando: eu sou Dickens! Ou, em algumas peças de Shakespeare, um bufão que anuncia, com grande eloquência, que eu sou Shakespeare, o todo está no verme, mas este está longe de ser o todo. E, ainda assim, persiste a maravilha de que, embora o verme exista unicamente como uma coisa inferior, criada e existente no interior da mente do todo, ele, o todo, é imanente à minhoca e às partículas que a constituem. Haverá algum mistério maior do que este, do tudo no todo e o todo em tudo? Não tem mistério maior. Mas olha só, mas olha só, quando alguém tiver essa dúvida, né? Como é que pode? Como é que pode se? Como é que isso aí é algo comum a gente ter essa dúvida e eu também tinha isso, essa questão de não entender como é que pode, se como é que pode se Deus criou tudo, como é que pode Deus estar dentro de mim? Entendeu? Eu ficava assim, mas não faz sentido. Mas agora eu entendo. É porque é o paradoxo divino. Porque a divindade, né, o incognoscível traz consigo o paradoxo, que também convida a gente a ver as coisas, ter uma mente mais aberta sobre as coisas. Nem tudo é polarizado, nem tudo é preto no branco, nem tudo é extremo, né? Então, quando alguém perguntar isso, né, mas como é que pode Deus estar dentro de mim e ao mesmo tempo ter me criado? É porque é um paradoxo divino. A gente não consegue compreender, é porque a gente tem que ter uma visão mais aberta para as coisas, né? Entender que nem tudo é exatamente como a gente acha que é. Tudo é relativo. O estudante, certamente, perceberá que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, uma vez que representam a criação de imagens mentais em mentes finitas. Ao passo que o universo é uma criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos se separa, e no entanto, tudo é simplesmente uma questão de grau. O mesmo princípio está em operação. O princípio da correspondência se manifesta de um lado e do outro, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Alguém quer continuar? Ou é muito grande esse capítulo? Não, pode só concluir esse último parágrafo Uhum. e a gente passa para a Certo. próxima pessoa. E, na medida em que o homem se dê conta da existência do espírito inerente, imanente dentro do seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Esse é o significado de desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e a manifestação do Espírito dentro de nós. Procure não se esquecer nunca dessa última definição. Ela contém a verdade da verdadeira religião. É, E o Hélio Couto, ele até fala, né? Ah, o que significa se iluminar, né? O que significa se iluminar? E aí ele no final ele fala, significa descobrir que Deus está dentro de você.
Só que é uma descoberta muito longa. Não é porque a gente descobriu agora que a gente se iluminou, né? É um processo longo. É isso mesmo, é o reconhecimento, né? É que a gente E descobriu mentalmente como um Pois conceito, mas é, não como experiência, né? pois é. isso é o reconhecimento, mas ele diz assim, olha, o que que é o desenvolvimento espiritual? E olha, gente, isso aqui é tão legal porque é como se fosse a base de qualquer coisa holística. É isso. O desenvolvimento espiritual é o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. É o que a gente entende que é algo que vai acima do que a gente pode compreender, ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo. E aí manifestar isso. Reconhecer, realizar e manifestar esse espírito dentro de nós, né? Nas coisas, na vida, nas pessoas, nos objetos, nas nossas criações, né? É isso que é o desenvolvimento espiritual. Uhum. E é fascinante, né, gente? Porque finalmente a gente entende, é isso, desenvolvimento espiritual é isso. É a gente ter a humildade de entender que a gente não sabe das coisas e que tudo é relativo, né? E antes da Pois gente é. dar continuidade, né, ele falou aqui mais uma vez de um outro exemplo, de uma obra fictícia, né, que é esse personagem do Moby Dick. Eu acho que é o Moby Dick, que é do Charles Dickens, que é o Micawber, onde o Micawber existe uma outra personalidade, né? O Micawber vive dentro da mente do Dick Charles Dickens, que é o autor. Porém, o Micawber é um e o Charles Dickens é outro. Mas um vive dentro do outro, né? Então não pode se dizer que Micawber, eu sou Charles Dickens. Não, você é a Micawber. Mas você também faz parte. O Charles Dickens está dentro de você. Porque te criou. Uhum. Murilo, tu pode continuar? Sim. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo, e tudo depende do avanço dos seres na escala, que, em sua extremidade inferior, é a matéria mais grosseira, e a superior só é separada pela divisão mais sutil do espírito do todo. E, para cima e adiante, no transcurso dessa escala da vida, tudo está em movimento, tudo está no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada. Tudo vai para cima e adiante, apesar de todas as aparências enganosamente contraditórias. Essa é a mensagem dos iluminados. Os preceitos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo ensinam que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de ser, projeta a sua verdade sobre seu É a aspecto sua de vontade, Murilo. projeta sua vontade sobre seu aspecto de vir a ser, e inicia-se o processo de criação. Ensina-se que o processo consiste ao rebaixamento da vibração até que se alcance um grau muito baixo de energia vibratória, quando então se manifesta a forma mais grosseira de matéria possível. Esse processo é chamado de estágio de involução, em que o todo se torna implicado ou envolvido em uma criação. Os hermetistas acreditam que esse processo tem uma correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se envolve tão estreitamente com sua própria criação mental que quase se esquece que de sua própria existência e que, durante esse período provisório, quase vive em sua criação. Isso. Se, em vez de envolvido, usarmos a palavra extasiado, talvez possamos dar uma melhor ideia do que pretendemos dizer. Show, Murilo. Só antes de continuar, só para
Só para tentar explicar um pouquinho melhor o que que ele vinha, o que que ele disse aqui sobre a questão da evolução. Porque para ter uma evolução, é necessário ter uma involução, que ele chama de processo. Processo, é, ó, ele diz o seguinte aqui. Ensina-se que o processo consiste no rebaixamento da vibração até que se alcance um grau muito baixo de energia vibratória, quando não se manifesta a forma mais grosseira de matéria possível. Esse processo é chamado de estágio de involução, em que todo se torna implicado ou envolvido em sua criação. Ou Sim. seja, esse processo de evolução, ele precisa de uma involução. Para que a gente entenda melhor, para que o todo entenda mais sobre si mesmo, ele precisa se rebaixar aos níveis mais baixos de vibração. E é o que acontece aqui. Nós assim, nós viemos para esse plano mais denso. Nós fomos enviados para esse plano mais denso. Nós escolhemos antes de vir para cá, porque a gente queria nos entender mais, sentir mais, experienciar as coisas mais. Então, nós descemos para cá e aqui nós estamos evoluindo. Então, o processo de evolução é assim: desce a vibração para depois subir. Uhum. E ele não é uma constante. Não pode ser uma constante onde a gente vai progressivamente evoluindo. Não. A gente vai, desce e depois sobe. Assim como, por exemplo, muitas pessoas, isso é um outro exemplo chulo, assim, vamos dizer assim, mas que muitas pessoas aprendem o valor das coisas depois que elas perdem, né? Porque somente na ausência da coisa é que tu entende que aquilo era importante para você. Assim, é a lei da correspondência e do pêndulo também, né? A gente abaixa a vibração para entender melhor, para depois retornar para casa. Uhum. Exato. O que vai mudar somente é toda vez quando você, né, quando o pêndulo estiver na parte baixa, entre aspas, é você entender cada vez melhor e vai ficando mais leve, mas não significa que não vai ter o outro lado, né? Não vai, sempre vai ter esse pêndulo, né? Uhum. Exatamente, sempre vai ter o pêndulo, sempre vai ter a ausência da coisa, um outro grau da polaridade, porque senão não vai ser uma experiência completa, né? Só que ele também diz no capítulo lá mais para frente, ele fala que por meio da transmutação mental, a gente consegue neutralizar esse pêndulo para que a gente não viva tão intensamente coisas que a gente não decidiu não viver. Porque quando a gente começa a entender mais sobre as leis herméticas, sobre como o universo funciona, é possível sim neutralizar um pouco mais esse pêndulo, para que ele não seja tão absurdo, tão polarizado, né? A gente mantém um equilíbrio para que o estágio da evolução não seja tão doloroso. É somente com humildade, com evolução espiritual que a gente consegue isso. Mas é possível. Todo ser humano consegue neutralizar o pêndulo. Todo ser humano consegue. Em graus diferentes, mas consegue. Podemos continuar? Se alguém quiser No falar, caso, pode falar. Oi. neutralizar o pêndulo ou neutralizar a sensação que o pêndulo causa. Neutralizar mesmo o pêndulo. Assim, não é possível controlar o pêndulo, tá? Não é isso. Quando eu digo neutralizar, não sei, eu até nem sei se eu usei a palavra certa, mas é assim, se o pêndulo ele gira assim, quer dizer, deixa eu pegar um outro aqui, essa chave aqui, né? Vê que a chave ela balança bastante. Só que ela não precisa ser tão extrema assim. Se eu souber sobre como o universo funciona, eu consigo que ele seja assim. Ele não Entendi, seja nem tão extremo, nem tão negativo. Entende? É essa que é a entendi. proposta do livro.
né? Entendi. Dos ensinamentos de Hermes. É que a gente consegue diminuir essa polaridade para que a gente não fique Equilibrar, né? Equilibrar. nesse caos. Então, assim, nem muito absurdamente feliz e nem muito miserável e triste. Aham. É por isso que dizem também que a felicidade demais, a alegria demais, também não é tão saudável assim, né? Se a gente olhar por um lado, pessoas que ficam muito felizes com uma conquista, e aí, eu vou sair, eu vou beber, eu vou tomar todas porque eu tô muito bem. Aí tu vai tomar todas, tu vai ter uma ressaca do caramba, tu podes sair bêbado e bater o carro. Pode acontecer uma coisa ruim com tanta felicidade. Assim como muita tristeza também te causa muito mal, né? Depressão, estágios de inércia, de apatia, doenças. Então, assim, a polaridade extrema, ela sempre que possível, ela seria melhor que ela fosse neutralizada, entendeu? Vamos lá, Tá. é aqui, Murilo. Esse estágio, beleza. Esse estágio involuntário da criação é às vezes chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo é às vezes chamado de infusão. Considera-se que o polo extremo do processo criativo seja o mais distanciado do todo, enquanto o início do estágio evolutivo é tido como o princípio da oscilação de retorno de pêndulo do ritmo. Uma ideia de volta a casa que se encontra em todos os preceitos herméticos. Os preceitos ensinam que, durante Só a uma coisa efusão, rapidinho. Mais uma vez a sim, gente fala sobre algo que logo em seguida o livro traz. aham, Que curioso isso. tá vendo? Vamos lá. Os preceitos ensinam que, durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais baixas, até que, finalmente, o impulso cessa e a oscilação de retorno tem início. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão as forças criadoras se manifestam compactamente e como um todo, desde o início do estágio evolutivo ou de absorção, manifesta-se a lei da individualização, isto é, a tendência a separar em unidades de força até que, finalmente, aquilo que se separou do todo, como energia não individualizada, retorne à sua origem, como incontáveis unidades de força poderosamente desenvolvidas, depois de ter alcançado os mais altos graus da escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Então, assim, é, basicamente manifesta-se uma lei que ele diz aqui que é a lei da individualização. Beleza, como a gente está agora baixando a vibração, baixando os graus para nos entendermos mais, ele diz aqui que as coisas se fragmentam. E aí é por isso que nós somos seres diferentes. Porque a gente lá em cima, a gente é um só. A gente é uma coisa só, né? Que é o Atman, né, Murilo? Uhum, isso. Que é a consciência superior lá, que é o Atman, que é o todo, que é tudo, né? Então, Isso. mas para que a gente possa nos entender mais, quando a gente desce os graus, a lei da individualização ela nos fragmenta e nos torna seres individuais. Luana, Murilo, Edu, eu, José. Mas no final das contas, em planos mais sutis, nós somos uma coisa só. Exatamente. Então, continuando, os antigos hermetistas, acerca do processo de evolução, são os que apresentamos a seguir. O todo, tendo refletido sobre o princípio da Murilo, criação. rapidinho, eu acho que eu me Sim. perdi.
Peraí. Aqui, não era aqui, não? Isso. Os antigos, É. isso. Os antigos hermetistas usavam a palavra meditação para descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. Também empregam frequentemente a palavra contemplação. Contudo, a ideia pretendida parece ter sido aquela do uso da atenção divina. A palavra atenção provém de uma raiz latina que significa estender-se, desdobrar-se. Portanto, o ato de atenção é realmente um desdobramento, uma extensão da energia. Ai, que legal, eu fiz um vídeo sobre isso hoje. É realmente a atenção, então é realmente um desdobramento, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia subjacente é prontamente entendida quando examinamos o significado real da atenção. Os preceitos herméticos acerca do processo de evolução são os que apresentamos a seguir. O todo, tendo refletido sobre o princípio da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo-o trazido à existência por meio de sua formulação mental, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. É assim que começa o movimento de ascensão, e tudo passa a mover-se em direção ao espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades passam a existir, as combinações começam a se formar, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente entra em processo de evidência cada vez maior. As vibrações aumentam cada vez mais rapidamente. Em suma, todo o processo da evolução, em todas as suas fases, tem início e realiza-se de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Tudo isso ocupa imensuráveis éons de tempo do homem, cada um dos quais contém incontáveis milhões de anos. Ainda assim, porém, os iluminados nos ensinam que a criação completa de um universo, aí incluídas a involução e a evolução, mal chega a ser um piscar de olhos para o todo. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo afasta sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está terminada, e tudo se retira para o todo, de onde proveio. Contudo, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim infinitamente expandido. Confundem-se a criatura e o Criador. Tal é o relato do iluminado. Entenderam, gente? Uhum. Eu particularmente entendo pouco dessa parte aqui. Confesso que também estou um pouco perdido. Mas assim, o pouco do que eu entendo disso é que nós estamos no processo de retorno para casa. Nós estamos indo em direção ao espírito e não nos adensando mais. Há controvérsias, né? Tem pessoas que infelizmente estão fazendo outro caminho, né? Que estão optando pelo caminho mais denso, de emoções mais densas. Mas de modo geral, não. De modo geral, nós estamos querendo nos elevar. E esse é um Sim. processo de retorno para casa. Estamos Eu, voltando para nossa morada, né? eu posso até Sim. estar enganado, mas às vezes eu penso que até essas pessoas, né, que estão em desequilíbrio e continuam buscando desequilíbrio, elas estão num processo evolutivo, que estão chegando no momento que É, talvez, né, ou que sim aconteça de elas perceberem que chegou no limite, que aquele sofrimento seria infinito, e aí elas vão começar a ir para o outro lado, né? exato. É naquele processo, né? Que você Uhum. abaixa para depois levantar. Mas assim, mas eu acho que a principal mensagem é o seguinte, cara, falar para as pessoas que elas não precisam passar por todo esse sofrimento.
Sim, né? Que não precisa você chegar no fundo do poço para poder ter aquele momento perceber. basta e se reerguer, né? Uhum. E parte disso é fazer com que as pessoas entendam o seu poder, desperte o poder que está dentro delas, né? É, isso para mim é muito forte. Uhum. É porque, é porque nessa parte do livro é meio confusa, porque fala um pouco da criação do universo, como o todo cria, né? E é É, bem complexo. E isso tem no Bhagavad Gita, né? A explicação de que o todo criou meditando, né? O Dinelli falava é, muito isso, ele me explicava, né? exatamente. Que ele estava meditando, Bhagavan, estava meditando e aí despertou, se iluminou e aí ele foi explicar para o sol, para o Deus, não sei o que, como que era esse processo. É, né? É muito interessante no Bhagavad Gita, como é que explica. É mais ou menos por aí. Por isso que eles falam para a gente meditar muito, né? Para Uhum. entender como é que é esse processo. Aqui fala sobre meditação em seguida. É, O exemplo, pode continuar, gente? Pode. O exemplo acima apresentado da meditação e do subsequente despertar da meditação do todo é sem dúvida apenas uma tentativa da parte dos mestres para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, assim em cima como embaixo, existe apenas uma diferença de grau. E assim como o todo abandona sua meditação sobre o universo, com o tempo, o homem também deixa de manifestar-se no plano material e aprofunda-se cada vez mais no espírito inerente, que é, na verdade, o ego divino. Há outra questão sobre o qual desejamos vos informar nesta lição, e por pouco ela não invade o terreno especulativo da metafísica, embora nosso objetivo seja tão somente mostrar a futilidade dessa especulação, aludimos à questão que, inevitavelmente, vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que o todo cria os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes maneiras, mas a que vai acima é a. Tá tampando aqui, Beto, por quem sobe um pouquinho, por favor. A que vai acima é o ponto fundamental da indagação. Os homens empenharam-se em responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna do nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, o que é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuísse? Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo queria ter alguma coisa para amar, e outros responderam que ele o havia criado por prazer ou divertimento, ou porque estava solitário, ou para manifestar seu poder. Todas essas explicações e respostas são pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Portanto, o porquê que o todo criou o universo Hum, é uma resposta, é uma pergunta sem resposta. Não tem Sim. resposta. Pois não dá para entender assim. Ele não tem como ganhar nada com isso, porque ele é o todo, ele já tem tudo. Não tem nada fora dele para ele ganhar. Então, não adianta se aventurar para tentar entender por que que isso aconteceu. Simplesmente aconteceu e pronto. A gente pode, Sim. Murilo, tu leu 2 páginas, foi ou 3? Essa foi a terceira. No caso, essa aqui foi a terceira? Eu não sei se foi a segunda ou a terceira. Ah, tá. Ok, vamos lá. Aí tu conclui essa página e a gente segue. Tá. É, outros procuraram explicar o mistério com base no pressuposto de que o todo se vira obrigado a criar, em virtude de sua própria natureza interna, seu instinto criador. Essa ideia é mais avançada que as demais, mas seu ponto fraco
está no fato de que o todo possa ser, aspas, obrigado por qualquer coisa, quer interna, quer externa. Se sua natureza interior ou seu instinto criador o obrigou a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto, em vez do todo. Desta perspectiva, porém, uma parte da proposição cai por terra. E, no entanto, o todo cria e manifesta e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. E é difícil fugir à conclusão de que, em algum grau infinito, deve haver no homem alguma coisa que corresponda a uma natureza interior ou a um instinto criador, com um desejo e uma vontade correspondentemente infinitos. Não poderia agir a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir a menos que desejasse agir, e não desejaria agir a menos que isso lhe E desce. desse alguma, sobe um pouquinho, Beto, por favor, Uhum. alguma satisfação. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interior e poderiam ser postulados como se estivessem de acordo com a lei de correspondência. Assim, porém, preferimos pensar no todo como se sua atuação fosse totalmente livre de qualquer influência, tanto interna como externa. Esse é o problema, que se encontra na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se encontra na raiz do problema. Mais um paradoxo aí, né? Então, isso daqui nem adianta a gente tentar especular. São perguntas sem resposta. Ele age porque sim. Na verdade, esse parágrafo inteiro foi só para dizer porque sim. Por quê? Porque sim. Não tem resposta. Zequinha. Mas sabe, embora seja bem doido, eu sinto muita vontade de falar nessa parte, que eu acho incrível. Todas essas especulações. Mas, assim, eu gostaria de usar essa análise porque, assim, lógico, né, como você falou, Beto, a gente não vai ter resposta, né, não dá para entender por que que o todo, né, é uma pergunta, assim, que não dá para alcançar. E a gente tem essa mania de querer alcançar o inalcançável. Mas eu percebo que dentro do próprio capítulo já deu, sim, uma grande resposta. Assim, eu falo até pra gente, também para eu mesmo ouvir e eu deixar isso mais forte dentro de mim, e também para quem for ouvir no YouTube, no sentido de que, assim, se a gente vê Shakespeare, né, que é o deus dos personagens, vamos imaginar que Shakespeare é o todo, e que cada personagem, como o do Leonardo, cada personagem lá, um fosse o Edu, um fosse eu, um fosse a Lu, outro Beto. Então, assim, nós somos personagens mesmo do Criador. Quando falou da efusão, que é esse processo de espalhar, né, como o Beto leu antes de, então, ele vai, tudo é Uhum. evolução. Ele evolui em algum grau, no sentido adensando e criando esses personagens, né? Que somos nós. E depois teve um momento lá em cima que falou que o espírito não morre, né? Então só o mental, o emocional, ele absorvido, né? E o espírito, a experiência é absorvida para o todo, né? Então, assim, imagina, por que que Shakespeare, ele criava, né? O que que a gente cria? Eu vi um vídeo muito interessante do Shivanand, que ele falava sobre os dons. Ele falava assim que tudo que a gente gosta de fazer, que dá um prazer profundo, sobretudo quando a gente é criança, né, que a gente é mais conectado e depois para de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, porque tem que ganhar dinheiro por causa do sistema, ou porque era até fácil para a gente um talento, mas a gente abafou porque alguém criticou, alguma coisa assim, quando a gente é mais conectado com o coração, que é esse prazer cardíaco, ou seja, de criar por criar, né, nos aproxima muito do Criador, né? Então pensa Shakespeare, né? Tudo que a gente faz, uma mente, um artista, com certeza é por vontade de criar, por amor, né? Então, como Uhum. o Edu leu mais cedo. Então, por amor, por vontade de experimentar, de colocar aquilo, ele criou aqueles personagens, né? E quando, Exatamente. e quando faz aquela É peça, isso aí. né, imagina se a gente, se tudo é em cima como embaixo, se a gente tem esse afã tão grande, esse tesão,
Imagina o Criador que está aqui dentro e habita em nós, e esses dons que vêm dele, que são dons divinos, que é a nossa camada espiritual para manifestar, como o Beto falou, né, da espiritualidade. Mas não só a espiritualidade como um todo que a gente está estudando, mas como que é a nossa espiritualidade, como que o grande espírito das virtudes, seja da justiça, da liberdade, na arte, na atuação, né, na ciência, quer se manifestar através da gente. Esse desejo tão grande de criar, 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 né? Experimentar isso. Então pensa, se quando acontece a peça, né, e a peça acaba, Shakespeare olha e fala, uau, esses foram os personagens que eu criei. Então ele vê como é que ficou e depois que acabar a peça, acabou, porque eram personagens, não existem de verdade. Existem dentro da mente dele. Então dentro da mente do Shakespeare é como se acabou essa encenação e volta para dentro dele essa concepção do que ele concebeu para aquele personagem e É se tipo aquele quase. personagem alcançou o que ele pretendia, a mensagem. E aí ele Aham. pode aperfeiçoar, escolher fazer diferente, né? Ou fazer de novo e mudar alguma coisa na sua peça, na sua arte. Imagina como se Deus fosse isso. Então, só que ele está Exato. lá, o Criador, então a gente traz fractais dele para viver isso aqui e às vezes a gente se perde de fato, né? Não cumpre meio que era para cumprir, porque a gente se seduz, né? Sai do espírito e vive só o mental, o ego, e não faz, não cumpre. Então, mas ou mesmo que cumpra, depois isso não se perde. Então a gente é reabsorvido, segundo o que faz mais sentido para mim, o que eu já vi o Shiva não falar e outras pessoas também. Então a gente é reabsorvido, depois para o nosso núcleo, nossas extensões de alma, para a nossa mônada, para o nosso núcleo, depois dessas experiências. Então, se a gente é reabsorvido, esse ego humano, assim nosso espírito também vai voltar, nosso Atma, para nossa mônada, tudo para, sabe, esse processo de efusão, espalhar, viver o que tem que É, fazer, adensar, para depois é. sutilizar, fazer a infusão, Infusão, que é isso, voltar, exatamente. a voltar, Efusão é adensar e a infusão é o infusão, voltar. Isso, isso. incluir de volta, entendeu? Então, eu vejo mais dentro desse aspecto, entendeu? Então, pensa assim, e como na meditação também, que o Shivana falou que fez e que eu acredito que sim, só dá para responder isso, não mentalmente, porque é um estado de consciência que a gente precisa meditar e sentir, mas segundo a meditação que ele falou que ele experimentou, ele falou que era como se fosse, né, que ele não chama nem o todo, ele chamou incriado, como se o incriado fosse o todo e Deus a primeira emanação do todo, que é o incriado, que é uma fonte, assim, perene, que é como se fosse um grande jorro de vontade, de prazer, de gozo cósmico, né? E algumas teorias até falam, né? Que também é um sexo, né? Consigo próprio, porque é Deus, Pai, aspecto divino, Mãe e Pai, ele inteiro, né? Então, criou através desse grande orgasmo e vai criando tudo de tanta vontade de experimentar, né? De tanto ou Uhum. expansão, amor, Pois expansão é, e pois é. vontade. Então, se Até a porque gente eu. tem isso, se a gente quer prosperar, quer ter filho, quer fazer um monte de coisa, quer amar, quer ser amado, quer e vai que isso não é nem humano, vai ver que é a nossa camada divina. Não tão estranho que quando a gente não consegue realmente prosperar, expandir, amar, ser amado, a gente sofre, porque acredito eu que, em suma, é a nossa natureza, entende? Isso que é vencedor não cumprir É isso. tipo assim, como é que Expansão. seria essa situação, né? Uhum. Como é que seria se tivesse esse personagem com essa personalidade vivendo nesse lugar? A gente dar vida àquilo tá dentro da nossa natureza de criar algo, né? É muito interessante essa colocação. Edu? Sobre, por exemplo, né, aplicando essa lei da que tudo que está em cima está embaixo, vocês acham que de alguma forma o todo também tem alguma fuga da mesma forma que nós temos? Vocês acham que existe essa possibilidade? E, por Não sei. exemplo, Eu acredito que não, porque a fuga é uma coisa, é um processo muito humano. Quando a gente fala assim, Edu, isso eu coloco assim, pelo menos o que eu ouvi que faz bastante sentido, veja se vocês podem complementar. Aquela coisa que nem o Beto trouxe uma vez. A gente é Deus, ok, só que assim, Deus está na gente, né? Mas quando fala que a gente não está em Deus, quer dizer assim, a nossa camada humana, ou seja, a nossa fuga, porque isso é ilusório. E se o todo ele é amoroso, ele é verdade, é a perfeição, ele vai ter fuga. Então, fuga seria do processo da ilusão que a gente criou, entendeu? É, Por se eu afastar. concordo Então, assim, também Deus com está essa na visão. gente. Então, Deus experimenta a fuga na gente, ele experimenta a raiva, ele experimenta tudo que a gente vive, né?
Ele experimenta na gente, mas Porque eu acredito assim que, tipo, até Jesus, cara, de alguma forma acontece algum tipo de fuga. Jesus não conseguiria ficar parado por resto da eternidade, parado em um canto sem fazer nada. Entende? Mais ou menos. é como se fosse assim, ele existe aqui na nossa fuga, ele está experimentando, mas a fuga Isso. não existe nele. Uhum. Ele experimenta a raiva, mas a raiva não existe nele. Então ele experimenta através de nós o Uhum. medo, mas o medo não existe nele, porque ele não tem essa ilusão do medo. Ele, Pessoal, Entendi. vamos terminar aqui, só falta uma página e meia, aí a gente conversa mais, tá? Senão a gente não vai conseguir. É porque também já vai encerrar aqui essa falta 6 janela do minutos já. Google. Vamos logo terminar aqui e a gente continua a discussão, tá? Então, Lu, tu pode continuar aqui? Terminar? Posso. Tá bem aqui, estritamente falando. Estritamente falando, é impossível dizer que o todo tem uma razão qualquer para agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima de toda causa e efeito, a não ser quando quer tornar-se causa, momento em que o princípio se põe em movimento. Assim, torna-se muito clara ao leitor a constatação de que a matéria é impenetrável, do mesmo modo como o todo é incognoscível. Assim como dizemos que o todo simplesmente é, também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E podemos dizer, sem medo de errar, que o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei são um. E que todos esses nomes designam a mesma coisa, na opinião daqueles que lhes estão ministrando essas lições. É preciso procurar a resposta no eu interior do todo, junto com o seu segredo da existência. Em nossa opinião, a lei da correspondência compreende somente esse aspecto do todo, ao qual podemos nos referir como o aspecto do devir. Por trás desse aspecto encontra-se o aspecto de ser, em que todas as leis se perdem na lei. Todos os princípios emergem do princípio, e todo princípio, o ser, são idênticos, e o mesmo. Nesse ponto, portanto, a especulação metafísica é fútil. Abordamos o assunto aqui simplesmente para mostrar que reconhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas costumeiras da metafísica e da teologia. Por último, talvez interesse aos nossos estudantes aprender que, enquanto alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenderam mais a aplicar o princípio da correspondência à questão, o que os levou à conclusão da natureza interior. As lendas nos dizem que Hermes, o Grande, ao ser inquirido por seus discípulos mais avançados sobre essa questão, respondia-lhes pressionado fortemente um lábio contra o outro, e não dizia nenhuma palavra, indicando que não havia resposta. Contudo, ele talvez tenha pretendido aplicar o axioma de sua filosofia, segundo o qual os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser para os ouvidos do entendimento, acreditando que nem mesmo seus discípulos mais avançados não possuíam o entendimento que os habitava, a aquisição daquele conhecimento. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de compartilhá-lo. E no que diz respeito ao mundo, os lábios de Hermes são fechados a este respeito. E onde o grande Hermes hesitou em falar, que mortal ousaria ensinar? Contudo, não se esqueçam de que, qualquer que seja a resposta a essa questão, se é que tal resposta existe, permanece a verdade de que enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. O ensinamento é enfático neste ponto, e podemos acrescentar as palavras finais da citação.
aquele que realmente compreender essa verdade terá alcançado um grande conhecimento. E me lembrei de Buda. No caso, terminou o capítulo ou não ainda? Terminou já. É só mesmo pra gente fazer os últimos comentários. Esse final aqui ele termina assim, é a famosa boca de siri. O Hermes mantinha os lábios pressionados um contra o outro, sempre quando os discípulos dele faziam perguntas sobre a origem do todo, né? Por que que o todo resolveu criar o universo? E ele não respondia, seguindo Ai, ai. aquilo que ele dizia, que ele dizia que os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser para os ouvidos do entendimento, e que, na verdade, não é essa parte, é outra parte que ele fala o seguinte, que é, não é isso mesmo, tá certo, os lábios da sabedoria, porque os lábios estão fechados para aqueles que não estão preparados. Então E é ninguém está preparado. Ninguém, impressionante. nem Mas os eu me lembrei muito discípulos de Buda. mais, nem os discípulos mais evoluídos dele, os melhores discípulos dele, não estão preparados para entender o porquê que o todo criou o universo. E eu me pergunto isso, acho que se não, acho que 3 vezes por semana eu me pego perguntando isso, cara. Eu me pego perguntando isso. Então, assim, eu acho que agora eu vou começar a ficar mais tranquilo. Não adianta, né? A gente ir atrás daquilo que a gente não pode alcançar. Eu lembrei muito de Buda nesse sentido, porque não tem resposta, entendeu? A gente quer ficar perguntando, perguntando, e até naquele documentário, acho que é o Mundos Internos e Externos, fala isso, que é o estado de samadhi, de iluminação, não tem mais pergunta, não tem resposta. E E Buda outra. tem um ensinamento de Buda que ele aliás, um experimento, uma historinha que conta que Buda estava com seus discípulos e aí eles estavam meditando. E ele com uma flor, né, pediu para que eles contemplassem essa flor. E aí, em silêncio. Tipo assim, foi um dia que ele não falou nada, ele simplesmente ficou em silêncio. E aí só um dos discípulos compreendeu, os outros não compreendeu, entendeu? Era assim, ele não falou nada, ele simplesmente estava com uma flor e eles contemplavam essa flor, sem dizer uma palavra. E um dos seus discípulos compreendeu que ele estava querendo ensinar em silêncio, sem pergunta, sem resposta. Então, acho que é mais ou menos por aí o que ele quer dizer, né? O que Hermes quis ensinar também, E outra, né? mostrar. E outra, da mesma forma que a presença, né, a nossa centelha, a gente só consegue sentir, a gente não consegue entender. Então, acho que da mesma forma, esse tipo de questionamento, a gente não vai conseguir entender. A gente vai conseguir sentir. E É o quando a gente sentir, sentir, e quando a gente sentir, a gente não vai conseguir, mesmo assim, mesmo sentindo, a gente não vai conseguir explicar para ninguém, porque a pessoa vai ter que sentir. Não tem como explicar, é inexplicável. Por isso que ele não tem explicação. Pois é, pois é. Não O tem como Beto já explicar um ficou, já sentimento, um saiu sentimento. correndo aí. O Beto já foi ali meditar para ver se sentia alguma Não. coisa ali. Ai, gente, é isso. Vocês já falaram tudo. Eu achei que foi muito brilhante o que o Murilo falou ainda agora sobre a natureza. Eu vou até realmente refletir sobre isso que o Murilo falou mais cedo, sobre que a criar está Natureza? na nossa o que você falou sobre criar, o criar está dentro da nossa natureza, né? A Ah, tá. gente Pensei que a natureza mata. não, é que o criar está na nossa natureza, é da nossa natureza criar. A gente está constantemente criando, né? É, eu diria Isso é assim, o espaço pelo qual o interessante. Criador, né, o todo cria, isso a gente não dá pra gente saber, né? Agora, assim, a gente às vezes não consegue compreender nem o porquê, né, das nossas vontades, por que que a gente gosta tanto de algumas coisas? A gente só sabe que gosta, né? É uma vontade que o todo colocou no nosso coração.
Então, se a gente já tem dificuldade para encontrar até nosso prazer que a gente gosta de fazer e manifestar, porque a gente gosta tanto daquilo, de criar, né? Imagina por quê, né? Que o Criador cria tudo que ele faz, o todo, né? Então, realmente, quanto mais eu acho que acredito que o caminho é esse, para dentro, né, Lu? Quanto mais a gente olha, experimenta e sente, a gente vai sentindo, começa a se aproximar cada vez mais das verdades maiores, né? É um processo, uma caminhada mesmo, como essa coisa que vocês falaram aí, que é só sentindo mesmo, né? Não é com a mente, é sentindo mesmo e voltando muito para dentro. Mas tudo é o caminho, né? Faz parte. A mente é uma parte que a gente precisa. Vejo que é assim, que é tudo, né? A mente, mas algumas coisas a gente alcança com a mente, com outras realmente é o plano do sentir. Então, acho que eu vejo que assim, quando o lugar onde um corpo consegue ir até aqui, a gente precisa ativar outro corpo do sentir e os outros corpos todos, né, que a gente tem. E é isso. É isso mesmo, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Bom.